Here we are at the International Space Station. We're doing a reboost right now, and we're showing that the space station is actually accelerating away from us. Because we're going to float in the middle of the cabin, and it started already. We start off stopped in front of the camera. And you can see... And we get moved. The space station's accelerating, leaving us behind. Yeah, that's yeah. Wow. 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 Ooh. That's amazing. I'll do it again. Okay. Floating still. Oh. Wow. Wow. Bateu aquela vontade de ser astronauta, né? Esse vídeo ilustra bem o tema dessa aula. Vamos explorar a primeira lei de Newton, também conhecida como o princípio da inércia. Essa lei já apareceu na aula anterior. A primeira lei de Newton visa responder a pergunta: o que acontece com o movimento de um corpo livre da ação de qualquer força? E a resposta para isso é que existem duas possibilidades: o repouso ou o MRU, movimento reto, com velocidade constante. Lembre-se que por ausência de forças, quero dizer força resultante igual a zero. Portanto, o enunciado da primeira lei pode ser dito desta forma: um corpo permanece em repouso, ou MRU, se nenhuma força agir sobre ele, ou seja, força resultante igual a zero. Mas não se deixe levar pela simplicidade desse enunciado. As conclusões que tiramos a partir dele não são óbvias, mesmo que em nosso cotidiano vivenciamos isso o tempo todo. Por exemplo, usamos cinto de segurança porque se houver uma frenagem brusca, somos jogados para frente e o cinto evita que a gente colida com o para-brisa, correto? Quase. Certamente vamos bater com a cabeça no para-brisa se não estivermos de cinto. Mas nós não somos arremessados para frente. Nós simplesmente mantivemos o nosso movimento reto com velocidade constante após o carro parar. A palavra jogados dá a entender que uma força nos empurrou para frente, quando na verdade nenhuma força atuou sobre nós. Pense a respeito disso. Um outro exemplo rápido. Um skatista é arremessado após colidir com uma rocha, certo? Não, ele não é arremessado. Ele simplesmente continuou seu movimento natural logo após a colisão. A única força que atuou nesse exemplo foi no skate. Por isso, ele parou. Quando um ônibus parte do repouso, você permanece em repouso, porque esse é seu estado natural. Dessa forma, você colide com a parte de trás do ônibus. Foi ela que veio na sua direção. Conseguimos imaginar os objetos se movendo das maneiras mais complicadas possíveis. Pense a respeito das situações que você vivencia e tente identificar a primeira lei de Newton no seu cotidiano. Imagine as situações de colisões e empurrões mais loucas que você conseguir. E depois, tente eliminar mentalmente essas colisões, interações e empurrões. O que sobraria? No espaço onde a força de atrito é desprezível, a primeira lei de Newton fica evidente. Qualquer objeto lançado segue uma trajetória reta com velocidade constante para sempre. Essa é uma conclusão fascinante porque ela é válida para qualquer corpo. Isso significa que esses dois estados fazem parte da essência das coisas. Dizemos que repouso ou MRU são uma propriedade intrínseca dos corpos. Muitas vezes, essa propriedade recebe o nome de inércia. Inércia é a propriedade geral da matéria que significa ficar como está, ou em repouso, ou em movimento reto e uniforme. É por isso que a primeira lei de Newton também é conhecida como lei da inércia. E certifique-se de que você entendeu esses conceitos até aqui. Essas conclusões não são de Newton. O Descartes e o Galileu já haviam discutido em suas obras a ideia de que o estado natural de um corpo não era apenas o repouso, como se acreditava na época.
É difícil a gente pensar no movimento reto com velocidade uniforme, porque a força de atrito que freia os objetos está presente o tempo todo no nosso cotidiano. Galileu usou o que ficou conhecido como experiências de pensamento para argumentar a favor da sua teoria. Objetos param porque existe uma força de atrito atuando constantemente neles. Imagina-se que quanto mais polida for uma superfície, menor será o atrito sobre o móvel e ele deslizará por distâncias maiores antes de parar. Se eliminarmos o atrito, mesmo que mentalmente, o objeto não para. Esse processo de abstrair ou desconsiderar variáveis para a gente poder compreender outras é relativamente recente e é uma ferramenta poderosa para toda a ciência. Obrigado, Galileu. Vou finalizar com algumas observações. As leis de Newton possuem limitações. Para aplicá-las, é necessário que nós, observadores, estejamos no estado de repouso ou MRU. Nós não podemos fazer análise se estivermos acelerando. Referenciais em repouso ou MRU são chamados de referenciais inerciais. Nosso laboratório não pode estar dentro de um veículo que acelera ou freia, senão aparecerão forças fictícias que não obedecem às leis de Newton. Lembrando que a Terra não é um referencial inercial, ela gira. Porém, para experiências de curtas distâncias, podemos nos considerar inerciais. É uma aproximação, uma vez que quando a gente olha para o universo, a gente parece estar em repouso em relação às estrelas. Mas para longas distâncias, isso não é verdade. Projéteis lançados entre continentes têm sua trajetória alterada devido ao giro da Terra. O tratamento matemático e físico desses problemas também usam as leis de Newton, porém são mais complicados. Um resumo da aula, então. A primeira lei de Newton estabelece que se a força resultante sobre um corpo for zero, o corpo estará em repouso ou em MRU, movimento reto com velocidade constante. Estar em repouso ou MRU é uma propriedade natural dos corpos e é chamada de inércia. As leis de Newton são válidas em referenciais inerciais, que são aqueles em repouso ou MRU em relação às estrelas de fundo do universo. Um grande abraço para vocês.